Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. A cultura racional conduzirá a humanidade à racionalização universal e assim, com a leitura assídua deste conhecimento, todos, sem o menor esforço, muito naturalmente, sem necessidade de frequentar lugar nenhum, serão orientados em tudo, recebendo as orientações precisas para o seu perfeito equilíbrio moral, físico e financeiro, dentro dos seus próprios lares ou onde estiverem. Portanto, não há templos, não há sinagogas, não há casas de pregações, nem obrigações, pois é apenas a leitura desta grandiosa obra, Universo em Desencanto, que dá aquela proteção que ninguém até hoje conhecia. Dr. Carlos. É verdade. O texto é bem simples. O racional superior faz a opção de linguagem simples e clara, em português racional, que o povo usa para poder ser acessível a todos, aos ilustrados e aos que não tiveram a possibilidade de uma academia. Então, essa questão da proteção, que ninguém até hoje conhecia, é um caso muito sério, né? Na fase espiritual, quem fazia por onde tinha alguma proteção porque fazia por onde. Acabou a fase de animal racional, acabou a proteção da fase anterior. Agora é a fase racional. Quem está em missão são seres puros, limpos e perfeitos. Nossos irmãos de origem são extraterrenos e eles estão fazendo o andamento, o progresso e o desenvolvimento da fase racional. A pessoa, através da leitura do livro Universo em Desencanto, é uma leitura reflexiva, é uma meditação através do intelecto, diriam os neurocientistas, faz o leitor adquirir um equilíbrio interior, um equilíbrio físico, moral, até financeiro, porque o fluido racional é o fluido bom, que equilibra, que cura, traz tudo de bom na vida da pessoa. Mas, especificamente, a proteção é porque a natureza desse mundo material onde nós estamos vivendo é a guerra. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que perder a vida numa viagem, o pensamento não avisa. E o raciocínio avisa e tira o pensador daquela situação que ia perder a vida, né? Tem uma tucaia esperando, o pensamento não avisa, fala, vai que é tua, Tafarel, vai. E o pensador apanha e o pensamento fica rindo do pensador. Isso tudo está no livro. Então, esse equilíbrio do campo biomagnético pessoal, que produz as curas, que são muitas na cultura racional, né? Cultura racional a gente lê todo dia. Tem base, tem lógica, tem provas e infinidades de comprovações. Todo dia a gente tem comprovações da cultura racional. Então, tem comprovações por meio de curas, do reequilíbrio, coisas pequenas, coisas grandes, relatos de leitores com casos assim intrincados da medicina, assim como casos intrincados da vida, casos jurídicos. Nós temos aqui um irmão que é advogado também, nós estamos acostumados a ver isso. Mas por quê? Por conta desse reequilíbrio da pessoa, ela tem uma paz interior e também é textual do racional. Sintonia e sincronia com o mundo de cima, com o primeiro mundo. Sintonia e sincronia. A pessoa está ligada em quem pode mais, em quem está vendo o passado, o presente e o futuro e nos protege, nos orienta, nos tira das situações de perigo e às vezes até dramaticamente. Todos nós temos vários relatos pessoais que a gente sabe que houve a divina providência estava em ação. Então, o grande psicólogo Jung fala de sincronicidade, que é um termo do artifício, que quer dizer eventos que não têm relação de causa e efeito um com o outro, mas que ocorrem ao mesmo tempo, e o animal pensador diria que foi um acaso, mas quem tem olhos de ver sabe que não foi acaso, que foi a proteção, que houve a intercessão de seres invisíveis. Isso é um tabu no artifício, mas o artifício é a aparência como o império das aparências, a ilusão burrificando todos. Então, realmente, a gente sabe que tem um mundo invisível que está nos acompanhando, ajudando no nosso desenvolvimento e nos protegendo
de fato, né? E esse, entre aspas, direito, não sei, o doutor Luiz Cláudio depois fala, né? O racional diz que a gente ganha esse direito, porque a gente está nos esforçando, né? A gente está se esforçando na obediência, de obedecer a ordem de ler, reler, para sentir a energia racional, e aí vem a ligação. Então, a imunização racional é o novo na natureza, a imunização é do vivente, mas a proteção vem para o infante durar mais, para durar bastante, para ter tempo de alcançar a sabedoria, né? E durando bastante, alcançando a sabedoria, a gente pode se livrar das contradições, isso está no Obras-Primas do Racional Superior, e a gente se livrando das contradições é outra frase dele antiga, que é a linguajar místico-religioso, o espírito poderá ficar leve e aí poderá então subir, né? Isso tudo é cultura racional. Edivaldo. É verdade. Para se contar com a proteção da natureza, é preciso estar ligado à natureza. E hoje, na fase de aparelhos racionais, os aparelhos precisam da proteção porque transportam um vivente, transportam um habitante do mundo racional. Somos aparelho de transporte dos espíritos racionais. Então, nós transportamos, vivemos, carregamos um ser extraterreno, carregamos um habitante do mundo racional. Esse habitante precisa se desenvolver, e ele está desenvolvendo na fase do terceiro milênio. Então, esse aparelho precisa da proteção. Então, essa proteção é dada pelos habitantes do mundo racional. Na fase espiritual, a proteção era dada pelos habitantes do astral inferior, que eram os espíritos do astral inferior. Agora, nós, como aparelhos racionais, temos a proteção dos habitantes do mundo racional, porque carregamos conosco um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Então, por isso que hoje os aparelhos racionais têm essa proteção do mundo racional e temos provas e comprovações que essa proteção ocorre com todos os estudantes da cultura racional. Não é ficção, é um fato real. E temos provas e comprovações disso, e o nosso irmão Porfírio vai nos contar um relato já bem recente. Porfírio. Olha só, eu só intervir no instantinho a respeito do que o Dr. Carlos falou sobre o direito, né? Aqui na Terra existe o direito civil, o direito trabalhista, né? Direito penal, e agora nos vem dado de presente pelo racional superior o direito de nós nos conhecermos, né? Esse é o direito mais lindo e natural que existe na face da Terra, não é isso, Porfírio? Ainda mais que você agora vai poder conhecer a sua origem, de onde você veio, para onde você vai. Quer dizer, a leitura do livro Universo e Desencanto te dá o direito do equilíbrio, da paz, do amor, da concórdia, da harmonia. Então esse direito é o direito principal que existe na face da Terra, né, doutor Carlos? Esse é um direito divino. Pensar é renegar o direito divino de raciocinar. Olha aí, quanta coisa bonita. E raciocinar é voltar para o nosso mundo de origem. Tudo muito bem colocado, mas você só esquecer de um detalhe que a gente gostaria de fazer aqui para os nossos telespectadores, que metade da equipe hoje talvez não estivesse aqui, caso a proteção não existisse. Ou seja, no período passado, né, que nós fizemos a gravação dos nossos vídeos, que a gente faz todo mês, e fomos em Teresópolis, e na descida para gravar programas de rádio também, que a gente aproveitou no mesmo dia. Foi exatamente no dia 3 de março, dia 3 de março. E na volta, já final de tarde, a serra estava sob um intenso temporal, a água vertia no meio das matas, caía quem conhece a Serra de Teresópolis calcula o que é um temporal na descida da serra, já na hora do anoitecer. E quando nós viemos, começamos a descer a serra. Eu me lembro muito bem que conversei com nós quatro, né? Era eu, o Dr. Carlos, o Edivaldo e o Dr. Luiz Cláudio. E eu comecei a conversar com eles como que a ação magnética oblitera, vamos dizer assim, esconde das pessoas ou faz alguma coisa acontecer de trágico, vamos dizer assim. A energia magnética não tem como pegar a pessoa e fazer ela fazer aquele movimento. Mas a energia magnética,
tem como fazer a pessoa esquecer por um lapso de tempo algo a fazer. E era justamente que, quando nós começamos a descer a serra, num clima de certa pressa, né? Que tínhamos outros compromissos ainda no sábado à noite, e com aquele temporal, e com a coisa prenunciando no momento. E eu vinha conduzindo o carro, procurei conduzir da melhor forma possível, e quando estávamos chegando no quilômetro 93, exatamente no quilômetro 93, a chuva torrencial, percebemos que havia alguns cones no meio da pista, e eu falei assim, mas está tudo livre, não tinha ninguém fazendo sinal de parar nem nada. Eu falei assim, vamos embora. E com aquela pressa e a vontade de acelerar. Quando de repente caiu um galhinho, assim, eu senti que tinha caído um galho na frente do carro, ficou a 2 dedos do carro. Não era um galhinho, era uma tora imensa. E tudo estava configurado para aquela árvore cair, exatamente na hora que caiu, mas aí entrou em ação aquela coisa que as pessoas que estavam vendo, que estavam ali, tinha o carro de guincho, tinha a motosserra e tinha um operário da concessionária que, sem nomes, tá? Que na hora ele teria que ter parado o tráfego, e ele não parou. E justamente nós éramos o carro da vez. E vinha logo atrás um ônibus, eu já tinha ultrapassado o ônibus na descida, e um caminhão também, que a gente ganhou um pouco de velocidade. E na hora que aquele galinho, que me pareceu um galinho, quando parou a 2 dedos do carro, eu falei assim, bom, amanhã eu tenho trabalho para fazer, espero que não tenha arranhado o carro. E aí perguntei para o moço que chegou perto da gente, e disse assim, faz favor, veja se arranhou o carro. Eu disse, não, que sorte que vocês deram, que sorte. E nisso ele pediu para a gente manobrar o carro para poder entrar o guincho, a serra, e em menos de 5 minutos nós nos liberamos do espaço, daquela situação. Continuamos a serra, descemos tranquilamente. O que se faz notar, aí no caso eu como condutor do veículo, me compete registrar que, na verdade, eu estava com vontade de passar por cima daquele galho. A sensação que eu tive é que era um galinho, e eu ia passar por cima dele. Quando eu vi a coisa caindo, eu quis acelerar para poder passar. Eu disse, não, estou com pressa, eu vou amassar o galho, o carro aqui é bom, né? Mas não foi, o carro não andou. E, aliás, eu também não tinha parado o carro. A sensação foi exatamente essa. Aonde a gente percebe que, naturalmente, quando a coisa acontece, a gente sente essa proteção, como ela funciona, e não sei se havia o risco das 4 vidas, se poderia ser só 2, né? Que, de repente, um galho só matava 2, mas o prejuízo material certo. Eu e o Edivaldo, a gente saiu pelas portas traseiras, que a gente achou que era um galinho de nada. Falei, vamos agarrar lá, vamos tirar logo da pista para a gente continuar a descida da serra. Uma tora enorme. Pois é, e a situação que se configurou é que realmente eles sabiam que aquela árvore estava para cair. A enxurrada, descascando a terra, eles sabiam exatamente até a hora, já estavam preparados para isso, o guincho, aquela coisa toda. Isso aí é o fato que nós observamos. Pessoalmente, no que eu senti do carro, eu me lembro de uma situação em 1983 que aconteceu comigo, em que eu tive um acidente de carro também, mas lá no Rio de Janeiro, e um caminhão avançou num cruzamento e entrou lateralmente no meu carro. Eu senti que eu tinha escorado o caminhão com o meu braço mesmo. Eu senti que eu tinha feito uma força. Isso é um relato anterior. E naquela situação, eu tive depois uma confirmação muito interessante, que o senhor Manuel, Jacinto Coelho, comentando com uma pessoa que estava ao lado dele, a meu respeito, e eu passando assim, ele virou para essa pessoa e disse assim, ele, apontando para mim, era para ter morrido num acidente de estrada, eu que não deixei. Quer dizer, ele falou assim, quando ele falou aqui, naquele evento de 1983, acidente de estrada, eu comecei a matutar internamente e não me lembrava de nenhum acidente de estrada em 1983. E aí ele olhou para mim, para a pessoa assim, ele não está lembrando agora não, mas ele vai lembrar. 1 ano depois caiu a ficha, que na verdade para mim não era uma estrada, era uma rua, um bairro lá do Irajá. E a coisa aconteceu
não era estrada. Bom, dessa vez foi. Então, desta vez eu tive a comprovação de que realmente é provado e comprovado. Todos nós temos essa proteção, todos nós que fazemos por onde. Somos necessários, temos um trabalho dentro da fase racional e daí poupam-se certas vidas, mas que a coisa está esquisita no mundo, está. Porque quem não tem um conhecimento deste não sabe a que horas vai encontrar uma bala perdida, não sabe a que horas será soterrado por um alude, uma enxurrada, uma árvore que cai na estrada, essa coisa toda. E, pessoalmente, eu posso testemunhar nesses 2 acidentes, um lá no Rio de Janeiro, em 83, e esse agora, neste ano 2018, dia 3 de março, eu posso testemunhar que a sensação, a energia que me fez compreender o processo, que lá eu senti que o meu braço escorou o caminhão, e desta vez eu senti que realmente eu não parei o carro, alguém parou o carro para mim, é como que a mesma presença. Então, se naquela época eu tinha pessoalmente a dúvida de que estrada era essa que ele tinha me salvo, agora eu não tenho nenhuma dúvida que ele que não deixou, ele, o racional superior da Terra, não deixou a gente embarcar nessa. E aí está a grande proteção que todos nós podemos testemunhar, e cada um tem os seus casos. E se for o caso, em outros vídeos a gente volta para falar sobre isso, porque é muito importante que as pessoas saibam que a cultura racional, né, Oswaldo, não é uma coisa à toa, não é uma ficção, não é uma coisa que se possa dispensar. Depois desse depoimento, eu acho que você não pode perder tempo. Não pode nem deve perder tempo e conhecer logo Cultura Racional, o livro Universo e Desencanto. Se você gostou do programa, dê um like. Muito obrigado. Salve.